Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Oi, pessoal! Estamos de volta. Sejam todos bem-vindos à quarta temporada, quem diria, do podcast Intercâmbio. E nós começamos 2023 com uma visita a um país e uma cidade muito procurados pelos estudantes de graduação para suas aventuras acadêmicas no exterior. Nós estamos falando da bela cidade do Porto, em Portugal. Mas hoje vamos conhecer uma universidade nova por lá, o Instituto Politécnico do Porto. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok pessoal, a gente vai conversar agora com a Cristiane Killian. A Cris, ela voltou agora em março de uma experiência muito legal em Portugal. Ela foi estudar na cidade do Porto, mas não na Universidade do Porto, né? A gente já entrevistou aqui no podcast alguns alunos que foram para lá. Ela foi para uma outra instituição que é o Instituto Politécnico do Porto. A Cris, ela foi aluna de fisioterapia da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, estudou numa das unidades da UDESC aqui em Florianópolis, que é o Cefid, o Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, e ela foi para Portugal, lá para Porto, estudar no Instituto Politécnico do Porto, no IPP, na Escola Superior de Saúde lá. Cris, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, obrigado aqui por estar conversando com a gente. Muito obrigada a vocês pela oportunidade, boa tarde a todos e eu espero poder contribuir contando um pouquinho da minha experiência lá em Portugal para vocês. Cris, conta pra gente, o intercâmbio era uma coisa que você queria sempre, assim, foi uma coisa que surgiu durante o curso de graduação, como é que você tomou essa decisão de ir para fora estudar? Então, eu acho que lá a segunda fase da graduação sempre me motivou muito o intercâmbio da UDESC. Mas aí a gente tinha a modalidade em que a UDESC pagava, né, a mobilidade, e sempre que eu me candidatava, eu não acabava não passando. E aí, depois da pandemia, a UDESC não disponibilizou, né, essa verba, mas tinha a parceria com as universidades. Então, diante disso eu quis aproveitar essa parceria da UDESC e realizar o intercâmbio, que sempre sim foi um sonho meu. Então, só para explicar, né, a Cris está falando do PROME, né, a UDESC tem basicamente dois grandes programas de intercâmbio, um deles é o programa de mobilidade estudantil, o PROME, em que o aluno viaja com bolsa, né, o PROME paga passagem, paga seguro, paga uma ajuda de custo enquanto você está lá no exterior, mas, como ela falou, no período da pandemia, acabou, as fronteiras se fecharam e tal, o PROME deu uma parada, né, retornou agora. E tem um outro programa que é o Mobilidade Livre, que eu acredito que foi por esse que você foi, né, Cris? Que Isso, você não vai com uma bolsa, né, como no PROME, né, você não vai com uma ajuda de custo, mas você não paga a universidade, as aulas lá na universidade de destino, né, que em geral no exterior as universidades costumam ser pagas, né? E aí como é que você escolheu Portugal? Então, primeiro, quando eu já me candidatava para o PROME, o Instituto Politécnico era uma das universidades que eu me candidatava, e eu acredito pela facilidade mesmo da questão da língua e saber que seria mais, né, tranquilo para mim, eu acabei escolhendo Portugal nesse sentido, assim. E o Instituto Politécnico, assim, você pesquisou universidades em Portugal onde você poderia estudar ou você já tinha um objetivo de ir para esse destino específico? O Instituto lá, Escola Superior de Saúde, é uma das únicas universidades lá em Portugal que é pública, né? E queria deixar explícito aqui que mesmo o público lá fora Não é gratuito. não é gratuito. Mesmo sendo uma instituição pública, os acadêmicos têm que pagar uma mensalidade, né? Foi o que não aconteceu comigo. Como a UDESC tem essa parceria, eu era isenta dessa mensalidade.
Mas sim, era uma das instituições referências lá em Portugal, e foi por isso que eu escolhi, além da cidade de Porto ser uma das que mais me chamou a atenção quando eu estava olhando as cidades de lá. E você já tinha morado no exterior, já tinha feito uma viagem ou foi tua primeira experiência? Não, eu nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu tive a experiência, assim, e por isso que tanto eu queria, além de eu pude, né, unir essa parte de estudar fisioterapia lá também, mas a experiência de viajar para fora do país, conhecer uma nova cultura, estar lá na Europa também, foi muito gratificante. E como é que foi quando você chegou? Então, conta, a tua primeira vez no exterior, você foi viajar, pegou o avião, chegou lá em Portugal, como é que você encontrou lá? Como é que foi a tua recepção na universidade? Conta um pouco as tuas primeiras impressões lá no país. Então, no início foi um pouco difícil, assim, eu confesso que estar fora da nossa zona de conforto é um pouco complexo, né? E estar em outro país, mesmo falando outra língua, outra cultura, as pessoas te recepcionam de uma maneira diferente, mas de maneira geral, assim, na universidade eu fui muito bem acolhida. Eles têm também uma reitoria lá de intercâmbio, que eles são acostumados, né, a receber alunos de fora, porque lá eles também têm a mobilidade entre os países europeus, então eles são bem preparados para isso. E no início foi um pouco complicado assim na turma, até eu conseguir me encaixar. As turmas deles também são maiores lá, tem maior número de alunos, mas depois que eu consegui ligar isso, foi muito produtivo, assim. Como é que foi a tua convivência com os colegas lá? Você ficou em turmas mais assim convivendo com portugueses, com brasileiros ou com gente do mundo inteiro? Como é que foi isso? A nossa turma tinha 60 alunos, assim, mas o grupinho que eu consegui me aproximar mais, eu tinha uma colega que era brasileira, aqui do Rio Grande do Sul, que ela foi para lá para fazer fisioterapia, então ela estava lá desde o início da graduação. E aí eu tinha essa colega, eu tinha uma colega também que era francesa, e havia pouco tempo que os pais dela retornaram para Portugal. E também aí o restante era mais lá de Portugal mesmo. E daí, durante também o intercâmbio, tinham dois colegas que vieram, os polacos, que a gente chamava, eles eram da Polônia, eles eram poloneses. Então só falavam inglês. Então, algumas aulas, os professores davam aula em língua inglesa para situar eles também. Então, Cris, você foi estudar em Portugal, você disse que até considerou a questão da língua para isso, imagino que você tinha a maioria das aulas em português, mas você já falou que tinha pelo menos uma disciplina ali em inglês, né? Qual é a necessidade que você sentia durante o intercâmbio de usar o inglês? Nas aulas ou no dia a dia, nas conversas com os colegas, o inglês era importante? Nessa disciplina o professor de anatomia, então o professor ministrou algumas aulas na língua inglesa, mas eu sempre tive muito isso durante a graduação aqui na UDESC também, que a maioria dos nossos artigos, evidências que a gente tem que buscar são em inglês, então sempre foi uma necessidade aqui e lá também. E quando eu precisei sair de Portugal, sim, o inglês foi predominante, assim, eu precisei muito, mas lá dentro de Portugal eu conseguia me virar bem tranquilo com o português. Cris, como é que foi para você se instalar lá em Porto, né? A gente sabe que algumas universidades têm esquema de moradia estudantil, não sei se foi o caso. Como é que você conseguiu? Foi muito difícil para você se instalar nos primeiros dias lá? A própria universidade de lá me enviou algumas possibilidades de apartamentos para estar repúblicas lá também, né? E na primeira que eu havia selecionado aqui, que eu fui do Brasil, não deu certo. Mas aí eu já consegui encaminhar uma outra, e eu acho que foi 2 semanas depois que eu cheguei lá, eu fiquei nesse apartamento desde que eu cheguei até então a hora que eu fui sair. Foi bem tranquilo, foi uma experiência muito legal, inclusive. A dona do apartamento era muito disponível, assim, para ajudar. E dentro do apartamento eu tinha outras 4 colegas. Uma era lá de Portugal, duas eram moçambicanas e uma era palestina. Então foi outra experiência super bacana do intercâmbio, de conhecer novas culturas e, né, vivenciar isso com outras pessoas. Bem legal. E como é que é morar em Porto, né? As pessoas que conhecem Porto dizem
todas dizem que é uma cidade muito bonita, muito agradável e tal. Conta um pouquinho, assim, dá uma ideia de como é que era a tua vida lá na cidade. Você morava perto da universidade? Como é que a cidade era para você, inclusive, se deslocar? Como é que é o custo de vida? Como é que era viver lá de modo geral? Porto é uma cidade linda, assim, apaixonante. Tem um pôr do sol maravilhoso lá no Jardim do Morro, que a gente às vezes saía das aulas e ia ver o pôr do sol, que ficam os artistas lá tocando no final do dia, assim, o pessoal costuma ir lá admirar o pôr do sol e comer e ficar lá, admirando realmente a natureza. Eu morava perto da universidade, eu acho que eram uns 15, 20 minutos andando, então eu me deslocava até a universidade caminhando, mas o sistema do metro lá é bem utilizado e é super tranquilo, assim, para usar. Tem o autocarro, né, também, que é o ônibus, que é bem tranquilo mesmo, o sistema de condução lá, dá para se virar bem tranquilo. E aí tem o comboio também, né, o trem, que quando precisa ir para uma cidade um pouquinho mais distante é bem utilizado também. E a cidade, assim, é uma cidade muito histórica, os prédiozinhos, a arquitetura é apaixonante, a ponte, Dom Luiz, lá na Rendeira, assim, os passeios de barquinho, tudo é uma experiência realmente muito linda. E é muito caro viver lá? Os imóveis, a locação, o preço é bem alto, assim, e até agora, vendo as notícias, cada vez mais é difícil de achar imóveis para locação, e os preços são realmente bem exorbitantes, assim. É na faixa de, por exemplo, vamos falar, acho que uns 300, 400 euros para você alocar um quarto num apartamento, assim, e sendo ok, assim, porque tem valores muito maiores, então quando você tem sorte, tu encontra por esse valor. Com relação à comida, não, a comida é bem tranquilo, eu acho que até bem mais em conta do que aqui no Brasil. E tanto é que eu me assustei bastante quando voltei para cá nos valores do mercado, assim. Eles têm lá também um sistema de passe estudantil. E eu acho que, se eu não me engano, se tu tem até 23 anos, tu paga, por exemplo, 30 euros por mês e tu tem um cartão que tu pode usar tanto pro metro quanto pro ônibus, assim, em qualquer situação, o mês inteiro. Então, isso acaba sendo bem acessível. Cris, conta um pouquinho como é que é a instituição onde você fez o intercâmbio, né? Como é que é estudar no IPP? O IPP é uma instituição muito clean, assim, que eu digo, que desde do dia que eu cheguei lá era uma arquitetura diferente do que a gente tem aqui. E o que era muito bacana lá é que tinha muita prática nas aulas. Eles começam os estágios, então, mais tarde do que a gente na graduação da fisioterapia aqui. Só que eles têm, todas as disciplinas têm a parte prática. Então, as salas são ginásios que eles chamam, né? Com maca para todo mundo, para ficar aplicando as técnicas uns nos outros, assim. Mas é um ambiente amplo, assim, sabe? E é diferente. Eu não sei se todo mundo, né, que vai me ouvir, sabe, aqui da UDESC, do Cefid especificamente, mas a gente tem a experiência aqui como se fosse um colégio, como se estivesse no ensino médio ainda, e lá, então foi uma experiência diferente. Cris, você no momento já está fazendo mestrado, né? Você foi aprovado para o mestrado aí na UDESC, Cefid mesmo, né? Está fazendo Uhum. mestrado em fisioterapia. Sim. E me diz, essa experiência do intercâmbio, você acha que ela contribuiu para você entrar no mestrado, até para direcionar aí o teu mestrado mesmo, esse teu período aí na pós-graduação que você começou agora? Sim, com certeza sim. Principalmente o fato de instigar, sempre conhecer mais, estudar mais, atualização lá dessa parte dos artigos científicos, de tá sempre buscando, né? Então, o aperfeiçoamento é pensando nisso também. Talvez dar aula depois, vamos ver, mas com certeza foi propulsor.
O que mais que você diria, Cris, que o intercâmbio trouxe para você, né? Porque o intercâmbio é uma experiência que costuma ser muito especial para as pessoas, muito diferente em geral do que elas estão acostumadas, né? E as pessoas não costumam passar assim, incólumes por uma experiência como essa, né? O que você poderia dizer assim que essa experiência marcou em você, mudou alguma coisa em você, te trouxe aí algo de volta aí na bagagem para o Brasil? Então, eu posso dizer de todo o coração, assim, que foi uma experiência única, incrível, assim, muito, muito gratificante. E sim, foi muito importante a parte de conhecimento científico que eu tive lá, mas mais que tudo isso foi a experiência de crescimento pessoal. Eu acho que esse foi o primordial, assim, de você estar em um país que não é o seu, estar com pessoas que fogem da tua zona de convívio, de conforto. Então, você se desafiar, assim, todos os dias, entender que não tinha alguém que tu pudesse ligar ali e te socorrer, né? O teu conhecimento é você ir atrás, é você fazer valer a pena aquilo, encontrar novos laços de amizades, encontrar uma nova família, que eu digo que eu tive essa felicidade. Eu, eu conheci uma colega, essa que era francesa, então, e eu tive a experiência de passar o Natal na casa dela. Então eu disse que eu tive um Natal dos sonhos de filme, que a mãe dela no Natal foi lá, comprou pijama de Natal para todo mundo, a gente tem fotos na árvore de Natal. Então, assim, fica esse coração, assim, de crescimento pessoal mesmo. Cris, a conversa está muito bacana, infelizmente tem uma hora que a gente tem que encerrar, né? Mas antes de terminar aqui a conversa com você, eu quero te perguntar, assim, se baseado na tua experiência de intercâmbio, você tem mais alguma dica que você daria para os seus colegas aí que estão agora pensando em fazer ou que estão começando a planejar intercâmbio? Você tem alguma dica para eles? Então, a dica é não deixe de fazer, né? Primeira coisa, eu acho, assim, que os desafios vão surgindo mesmo, mas sempre buscar. Hoje em dia a gente tem o conhecimento muito disponível, então buscar saber sobre o lugar que tu vai ficar, buscar saber sobre a universidade, sobre o que tem lá que tu pode fazer próximo, sabe? O que tu pode aproveitar ao máximo nesse período lá. Então, nunca deixar de buscar as possibilidades, tentar ver com pessoas também que já foram, o que pode ser feito, como foi a experiência delas. Eu fui falar com outros colegas que já haviam ido para lá, para tentar deixar tudo mais alinhado para quando chegar lá a gente não ficar tão perdido, né? E também a experiência de não deixar de visitar outros países. Eu consegui ir para a Espanha, para a Itália, para a França, então voltar com tudo isso é muito legal, muito gratificante. Cris, muito legal a conversa aqui. A gente conversou com a Cristiane Killian. Ela é mestranda agora em fisioterapia na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, mas ela fez a graduação também recentemente, terminou a graduação na UDESC, também em fisioterapia, e ela contou para a gente a experiência muito legal de intercâmbio dela na bela cidade do Porto, em Portugal, no Instituto Politécnico do Porto, IPP, na Escola Superior de Saúde. Cris, mais uma vez, muito obrigado por ter compartilhado a tua experiência aqui no podcast. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Fico à disposição também, se alguém precisar vir falar comigo, e eu compartilharei as experiências também. Tá legal, já que você se ofereceu, a gente vai deixar então o teu Instagram aqui na descrição do episódio para quem quiser falar com você, ok? Ok, então. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM.
Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.